nós estamos com um problema seríssimo na questão cultural de Itapecerica da Serra. Primeiro que essa secretaria, que é dominada pelo Romeu Nicolatti, que na minha opinião falta muito ainda para ele ser um representante cultural da cidade de Itapecerica da Serra, está atrelada agora à Secretaria de Governo. Ela poderia ser atrelada à Secretaria de Educação, que tem mais a ver do que a ideia de governo, ciência e tecnologia, que o Nakano fez isso. Está errado. No primeiro ano que o Nakano assumiu, eles foram até o Cruzeiro e tal, e lá eles não sabiam o significado, porque estava se rezando uma missa ali. Nem o Romeu, nem o Nakano. E a história contada também da localidade pairou várias dúvidas. E principalmente a internet gerou um monte de ideias sem fundamentos. Ideias que podem ser aprofundadas, mas a maioria sem fundamento. Uma que tinha sido um acidente, e aí colocaram uma cruz lá, e foi alguém aqui do Parque Paraíso e tal. A outra que seria uma passagem dos Romeiros. Uma outra ideia, que parece que foi levada adiante neste ano, que é a ideia que a Zoraide tinha um sítio ali, segundo eles é ali. Lembrando que essa região aqui era uma fazenda, há muito tempo atrás. Essa gleba, ela começa, acho que se eu não me engano, na década de 70, 60 ou 70, coisa assim. Final da década de 60. Era uma fazenda. Aí para falar que é sítio, alguma coisa não está batendo. Mas é a ideia agora de que a Zoraide teria naquela localidade dado um alimento para um andarilho. Esse andarilho se comoveu diante de algumas crianças que ali estavam, deu a comida para as crianças e foi embora. Quando a Zoraide voltou, o andarilho já tinha ido embora, ela brigou com as crianças e tal. E essa ideia foi contada aqui, no jornal, página 7. Tá? E é um jornal que é de publicidade do pessoal aí, dos politiqueiros. Né? Você vê todo mundo dando Dia das Mães, parabéns Dia das Mães e tal. É um jornal página 7, aí faz a propaganda de um asfalto e tal. É um jornal com certeza custeado de alguma forma pelo governo, porque, como eu já disse, nada é de graça, tá? Nada de graça nessa cidade. E ela traz aqui, tradicional reza de Santa Cruz é realizada no Cruzeiro. Bom, me parece que leram o texto que eu fiz o ano passado, que eu falei da questão histórica. A reza de Santa Cruz, o nome já está dizendo, cruz, tem a ver com a cruz de Jesus Cristo. Então, está vinculada à questão da Igreja Católica. Tá? E está vinculada o 3 de maio ao ano de 326 depois de Cristo, século IV depois de Cristo. Eu lamento que historiadores da cidade não façam essa discussão dentro das escolas e tal. Por isso que dá espaço para esse tipo de matéria. E eu vi isso na página do Cícero, do vereador Cícero. Quer dizer, o cara é um vereador da cidade reproduzindo uma coisa que ele não tem certeza, e sendo ele um religioso da Igreja Católica. Pode ser um religioso, mas não tem o teor e nem se preocupa com isso da história. Então, a ideia da reza de Santa Cruz tem a ver com o conteúdo histórico da chamada cruz verdadeira, que foi descoberto, teoricamente, né, e no período de Constantino, que vai ser o imperador romano que dá abertura para o cristianismo. Tanto é que a mãe dele, ela é uma devota, a Helena, que vai ser chamada futuramente de Santa Helena. Então, por conta dela, essa reza de Santa Cruz inicia em 326 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021, quer dizer, 326 começa essa chamada tradição. O jornal traz agora um apontamento que eu fiz anteriormente, que eles não tinham colocado, que tem a ver com o Brasil colônia, né? Com os jesuítas. E aí que eu digo que nós temos um problema seríssimo na desconstrução da história da cidade, da cultura da cidade
e nessa ideia da favelização que estão trazendo com pessoas como o Jones Donizete e tal, que traz essa ideia de quebrada, favela. Essa ideia de favela e quebrada, ela desconstrói toda a história da cidade de Itapecerica da Serra. Por isso que eu digo, Itapecerica não é favela. Ah, mas tem favela. Não, trouxeram a favela. Trouxeram que vieram de fora. É como o prefeito, que é de fora, e os vereadores são de fora, e a maioria dos eleitores são de fora. E ser itapecericano não necessariamente tem que ser quem nasceu ou quem mora aqui, mas é aquele que tem um conhecimento mínimo da localidade que está, das tradições, dos costumes. Isso é muito importante. É o que vai diferenciar você de uma pessoa lá de Sorocaba, por exemplo. Somos todos brasileiros, mas cada qual tem sua regionalidade. A regionalidade é muito importante. A regionalidade de Itapecerica da Serra não é o nós vai, nós fumo, entendeu? A gíria que está aqui, aí, mano. Não é isso. Itapecerica não é aí, mano. Não é. Isso é um vocábulo das grandes capitais que desenvolveram aí nas suas laterais, nas suas margens, as chamadas favelas. E aí figuras como Jones, Ney Santos, esses caras que foram criados sem uma cultura, né? Foram criados por essa chamada cultura de massa, né? Traz essa realidade que não é de Itapecerica da Serra para Itapecerica. Eu falo isso como crítica mesmo. Esses caras são um problema seríssimo. Por quê? Porque eles estão destruindo a cultura do Imbu, né? E agora estão destruindo a nós também, em conjunto, porque o Nakano ele é do Imbu também. Agora, o Imbu, ele pertenceu à cidade de Itapecerica da Serra. E por que eu estou preocupado com a questão histórica de Itapecerica? Porque o Imbu ele tem mais documentos do que Itapecerica. A relação do Imbu com a ideia da reza de Santa Cruz, ou festa de Santa Cruz, é algo que faz parte do processo de fundação do Brasil e vem com os padres, jesuítas e tal, que está vinculado ao ano 326, ou ano, se eu não me engano, 335, que é a fundação da Basílica de Santo Sepulcro, que é dia 14 de setembro, e algumas cidades unificaram o dia 3 de maio e o dia 14 de setembro. Então, a Itapecerica da Serra não se identifica com nada disso. Agora, o Imbu, deixa eu ver aqui, tem um livro que é do Moacir Farias de Jordão, eu não tenho esse livro, deve ter sido uma coisa, uma produção limitada, enfim, que é A Terra das Artes e Berço das Tradições. Quer dizer, o Imbu ele tem um livro que discute isso, e dentro do livro do Moacir, ele traz informações desde 1624. Ora, nesse momento você tem a formação, inclusive, dos quilombos. Você tem as invasões holandesas. Pô, e esse cara traz informação de 1624 aqui no Imbu das Artes, tá? Que é o livro Imbu, Terra das Artes e Berço das Tradições. E fala sobre essa questão da reza de Santa Cruz. Então nós temos que discutir com o Imbu. Eu também fiz uma pesquisa em Carapicuíba, em uma outra cidade, que eu esqueci o nome agora, Tatuí. E elas falam dessa tradição vinculada ao ano 326, a questão da cruz verdadeira. Então, a questão do mito da Zoraide, ou questão que morreu alguém, pode até ser discutido, mas não pode ser tirado a ideia principal, que é a reza. Até porque a localidade nós podemos discutir, porque não existia a Avenida 15 de Novembro, como é hoje e tal, há 100 anos atrás, e muito menos há 300 anos atrás. Nós temos que entender que Itapecerica da Serra, e ligada a Imbu, a Juquitiba, Tabuão, Imbuguaçu, tá? Ou mesmo a história de Carapicuíba, que é próximo da nossa, né? São os mesmos que passam por Carapicuíba, vêm até Itapecerica. Estou falando da questão religiosa, da catequização e etc. Então as nossas histórias, elas se cruzam. Não pode ter no meio do caminho esse mito. Isso tem que ser revisto. Urgente, urgentíssima. Nós temos que discutir com o Imbu das Artes, porque eles têm elementos que demonstram que essa mitologia, ela pode até ser discutida, mas ela não é central. A reza de Santa Cruz, ou cruzeiro,
Nós temos que entender que nós tínhamos tropeiros aqui, as mercadorias chegavam no lombo de mulas, ou de cavalos, enfim. Haviam trilhas daqui até o Imbu, daqui em Imbuguaçu. Então, isso tem que ser, não pode ser feito assim, coloca lá o padre, o secretário de cultura, o japonês que é o secretário e tal. Não é assim, cara. E sem conteúdo. Isso tem que ser revisto. Agora, é óbvio que a Câmara dos Vereadores vai escutar isso aqui, vai dar risada da minha cara. A maioria que escutar isso aqui vai dar risada da minha cara. Talvez algum professor de história, geografia, ou sociologia, ou filosofia vai dar risada, porque não são da cidade, não estão preocupados com isso. Inclusive, em 2005, eu falei que nós temos que terminar os livros da cidade, que falta ainda dos imigrantes e contemporâneo. Ninguém dá importância.